Olá amigo, quero falar sobre o carro Mazda 3 BM. Quais motores foram instalados? Existem apenas 4 motores sob o capô do Mazda 3, com um total de 5 variantes de potência. Foram utilizados apenas motores da família Skyactiv, o que significa, entre outros, injeção direta de combustível e alta taxa de compressão em motores a gasolina e baixa taxa de compressão em motores diesel. Todos os motores são caracterizados por um baixo esforço, o que, segundo os engenheiros da Mazda, visa melhorar o processo de combustão, reduzir as emissões de escape e proporcionar ao condutor uma sensação natural ao conduzir. A gama de motores a gasolina abre com um pequeno motor de 1,5 litro com potência de 100 CV e termina com uma unidade de 2 litros com potência de 120 ou 165 CV. Há também 2 motores diesel com capacidade de 1,5 litro e potência de 105 cavalos-vapor e um 2,2 litros com potência de 150 cavalos-vapor. No mercado americano, o Mazda 3 também foi oferecido com motor 2,5 litros a gasolina com 185 cavalos-vapor. Os motores a gasolina e diesel de 120 cavalos foram combinados com uma transmissão automática opcional de 6 velocidades. Todas as transmissões manuais também tinham 6 velocidades. Qual motor escolher? Começarei com os motores a gasolina, que supostamente proporcionam uma sensação natural ao dirigir. O motorista realmente sente o carro na variante a gasolina de forma natural se mudar de um modelo da década de 1990 ou do início dos anos 2000. A questão é que os motores a gasolina não sobrealimentados não têm uma dinâmica tão boa em baixas e médias rotações como os de a concorrência, o que dá a impressão de que os motores turbo menores simplesmente parecem mais rápidos. Por exemplo, o VW Golf V com motor 1,4 TSI de 125 CV, oferecido ao mesmo tempo, tem uma dinâmica comparável à variante a gasolina de 165 CV do Mazda. Estamos falando de sentimentos subjetivos. Apenas na parte superior da faixa de rotação o Mazda 3 se desvencilhará dela, mas esta é uma faixa raramente usada pelos motoristas. Portanto, se quisermos conduzir o Mazda 3 de forma tão dinâmica como os modelos com motores turbo a gasolina mais pequenos, temos de utilizar rotações a partir de 3.500. Quero deixar claro que mudar de um Golf TSI, Focus EcoBoost ou 308 THP para um Mazda pode ser uma decepção em termos de desempenho. Isso não significa que você não possa se acostumar. Se você tem grandes expectativas a esse respeito, o melhor é comprar a variante mais potente ou escolher uma diesel. Você pode gostar do motor a gasolina Skyactiv G por seu funcionamento suave e flexibilidade incrível. O motor pode começar a funcionar entre 1.100 a 1.200 rotações por minuto. Nessa faixa, o EcoBoost da Ford vai querer se libertar de seus suportes e pular debaixo do capô. O motor de 120 cavalos é quase exatamente igual ao de 165 cavalos, e até 4.000 rotações por minuto também tem características muito semelhantes. Basta ver que ambos os motores desenvolvem o mesmo torque máximo de 210 Nm a 4.000 rotações por minuto. A diferença começa quando esse valor é ultrapassado. No motor de 120 cavalos há uma queda de torque muito dinâmica, o que faz com que ele produza menos potência, enquanto na versão de 165 cavalos a queda é bem mais suave. Como isso deve ser entendido? Se você não se preocupa com a direção dinâmica e não usa a parte superior da faixa de rotação, prefere faixa baixa, suavidade e economia, então o motor de 120 cavalos será adequado para você e é exatamente o mesmo em 95% dos casos. Casos como uma unidade mais forte. Por outro lado, ao comprar uma variante mais potente, não corre o risco de ter um maior consumo de combustível, embora segundo os utilizadores, o carro consuma cerca de 0,5 L, 100 km a mais, mas isso se deve principalmente ao desejo de dinâmica condução. O consumo médio de combustível de ambas as unidades é de aproximadamente 6,57,0 L, 100 km. No entanto, o motor a gasolina de 1,5 litro é claramente mais fraco, desenvolvendo apenas 150 Nm de torque. Parece mais fraco do que o EcoBoost Ford de 100 cavalos ou 1,2 TSI Volkswagen. É o suficiente para dirigir na cidade e fazer uma quilometragem tranquila.
Graças à menor capacidade, pode contar com um consumo de combustível simbolicamente inferior, ao nível de aproximadamente 6 L, 100 km. Para pessoas particularmente econômicas, podemos recomendar o diesel de 1,5 L, que não é muito dinâmico, mas em média é suficiente para cerca de 5 L, 100 km. O motor diesel mais potente e maior consome em média cerca de 6 L, 100 km e tem de longe a melhor dinâmica da gama. Acelera o Mazda até 100 km por hora em 8,1 segundos. Graças ao carregamento duplo, carregamento em série, gera 380 Nm de torque na faixa de 1.600 a 2.600 rotações por minuto, e na prática esta é uma autonomia típica. Infelizmente, os motores diesel são potencialmente mais caros para reparar e foram os únicos com defeitos. Por isso, ao escolher este motor, você deve estar ciente de que pode não haver economia no longo prazo. Porém, o prazer de dirigir a versão 2,2 litros certamente vale a pena. Manual ou automático é uma escolha difícil no Mazda 3. As caixas de velocidades manuais funcionam muito bem e não apresentam problemas. Eles são perfeitos para motores a gasolina que às vezes exigem mudanças rápidas de marcha. Então eles não cooperam com o volante bimassa. Os sistemas de massa dupla estão disponíveis apenas em motores diesel e são relativamente caros. A automática não funciona com volante bimassa, é uma transmissão durável projetada pela Mazda, mas lenta. Quando combinado com motores a gasolina e diesel, reduz significativamente a sua dinâmica. A aceleração até 100 km por hora leva cerca de 1 segundo. Enquanto no 2,2 diesel você não sente tanto isso no dia a dia, no motor a gasolina isso acontece. Na minha opinião, se você comprar um diesel 2,2, ele só deveria ser reformado e mais refinado. Eu pularia o diesel 1,5 porque é bastante raro e não oferece nada de especial. A escolha mais segura é um motor 2,0 a gasolina. Não importa qual versão. Falhas típicas. Vou começar pelos motores, embora não haja grandes problemas aqui. Alguns motores diesel 2,2 do início da produção sofriam com o desgaste dos cames da árvore de cames, o que levava à queda da pressão do óleo e até ao arquivamento. Os reparos geralmente custam no mínimo as $1.250 se forem bem feitos. Felizmente, os rolos estão disponíveis. Além disso, tiveram um problema de queima do DPF, o que resultou na diluição do óleo. Talvez apenas limpar os rolos estivesse relacionado a isso. No entanto, o problema foi eliminado após o facelift. O raro diesel 1,5 provavelmente não apresenta tais falhas, mas o tamanho da amostra é muito menor. Basicamente, pouco se sabe sobre ele. Esta é a mesma unidade que foi instalada, entre outras, em CX-3. Os motores a gasolina às vezes apresentam falhas nos sensores MAF, descarga da bateria, sistema start e stop ou vazamento de óleo sob a tampa da distribuição. Não há necessidade de se preocupar com a injeção direta de combustível porque é durável e geralmente não causa depósitos de carbono. Curiosamente, os motores Skyactiv G estão bastante dispostos a serem convertidos para GPL e isso não é um grande problema. Todos os motores possuem uma corrente de distribuição, que normalmente não requer nenhuma intervenção antes de 200.000 milhas. Quilômetro. Recomenda-se trocar o óleo no máximo a cada 10.000 quilômetro, embora a Mazda permita o dobro da quilometragem. Devido à presença de DPF nos motores diesel, também é recomendável verificar frequentemente o nível do óleo. Noutras áreas, o Mazda 3 é um carro sem problemas. A corrosão da carroceria não é mais tão problemática como nos carros mais antigos ou no Mazda 6, mas o carro tem uma pintura muito delicada. Se algo estiver corroendo, geralmente é o sistema de escapamento e os parafusos da suspensão. Ocasionalmente, ocorrem falhas no sistema multimídia ou nos espelhos retrovisores rebatíveis. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.